Olá, o Mais Saúde está no ar trazendo dicas e sugestões de saúde para você. Este mês recebendo o professor Alisson Braz, professor e coordenador do curso de fisioterapia da Universidade Federal de Goiás. Professor, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço novamente, é sempre legal conversar e esclarecer algumas coisas para a população. No nosso primeiro quadro, na semana passada, a gente falou sobre dores nas costas. Como é um tema muito amplo, a gente vai continuar falando sobre isso agora de uma forma diferente, mostrando como se prevenir de coisas do dia a dia. Professor, muita gente já acorda com dor nas costas. Existe uma posição ideal para dormir? Existe sim. Dependendo de como a pessoa dorme, existe uma posição melhor, né? E vou até mostrar um caso daqui a pouquinho, mas antes disso, para falar assim, do quanto que é importante até mesmo o colchão, né? A pessoa dormir num colchão de qualidade, não muito antigo, né? Então o colchão tem que ser firme, não muito mole e também não muito duro. Então tem que ser de uma firmeza que vai deixar a coluna reta durante a hora que você estiver dormindo. E dá para dizer o que pode ser mais prejudicial? É o colchão, a posição ou o travesseiro de repente? Depende de cada caso, que tem gente que tenta dormir bem, mas o colchão não deixa, nem o travesseiro deixa, né? Então a pessoa às vezes ela sabe que ela tem que dormir melhor, mas ela não consegue. Porque, por exemplo, quando o colchão é muito mole, quando eu durmo de lado, a curvatura fica acentuada, né? Então é a mesma coisa que eu ficar em pé. Normalmente as pessoas dormem por volta de 8 horas por dia, vou ficar 8 horas numa posição inadequada. Então, mesmo quando eu faço isso deitado, isso também é prejudicial, né? Ele é menos pior do que ficar em pé, mas ele é ruim também. Então, por exemplo, quando a pessoa vai dormir, deixa eu dar um exemplo aqui com o nosso modelo. O professor Alisson separou aqui uma posição para mostrar para a gente como é que seria a posição ideal, tanto para dormir como para acordar, não é isso? Isso. Quase que sempre o mais adequado é a gente dormir com 2 travesseiros, né? Então, um travesseiro na cabeça e um normalmente no meio das pernas, né? Então, no caso aqui, está deitado de lado. Mas vocês reparem que quando ela deita de lado, a pelve dela fica mais torcida e um pouco inclinada. Então, o adequado para quem dorme de lado é colocar um travesseiro. Porque aí vocês conseguem observar que a pelve fica um pouco mais alinhada. Então, ela não fica tão torcida durante a noite. Só te interrompendo, professor. Essa seria a posição ideal para as pessoas que optam dormir de lado. Isso, mas tem mais um detalhe ainda. A altura do travesseiro para quem dorme de lado, para colocar na cabeça. A altura do travesseiro é sempre adequado que o travesseiro fique da altura proporcional ao ombro até a cabeça, para eu manter o alinhamento sempre reto. Então tem que ser mais ou menos proporcional à largura do ombro da pessoa. Quando eu tenho um travesseiro muito baixo, quando eu deito, acontece o quê? Vou tirar o travesseiro aqui. Deita aí. A pessoa fica sempre com a cabeça inclinada, né? E quando eu tenho de uma altura boa, ela fica numa postura normal. E quando fica muito alto, a cabeça fica inclinada para o outro lado. Então, o ideal é ver como a pessoa dorme mais, né? Porque tem gente que dorme de todo quanto é jeito. Então, por exemplo, se a pessoa dorme com a barriga para cima, o adequado não é ter um travesseiro muito alto, porque senão ela vai ficar sempre em flexão de cabeça. Deixa eu colocar isso aqui. E é a mesma postura que a pessoa ficaria então em pé, né, com essa posição com a cabeça, que não é confortável, né? Então essa postura não é adequada. O travesseiro, quando é muito baixo, também não é muito adequado, senão a pessoa tem a impressão que está dormindo em extensão, olhando para cima. Então também não é bom. Então é sempre algum travesseiro que vai deixar de uma altura, como se a pessoa estivesse em pé com a postura alinhada. Por que isso é importante? A qualidade de sono da pessoa interfere em todo o dia a dia dela. Se ela dorme mal, tudo aquilo que ela vai fazer durante o dia vai ficar ruim também. Ela pode ficar mais estressada, o estresse elevador, pode trabalhar não tão bem, então piora até o rendimento da vida da pessoa. E a posição de bruços? Dá para dormir assim ou é proibido? De bruços é mais complicado, porque normalmente quando a pessoa dorme numa posição de bruços, né, com a barriga para baixo, ela dorme sempre em rotação e com o braço na cabeça, né? Então essa posição é muito prejudicial. Tem gente que costuma acordar nessa posição, né, e ela acorda com formigamento no braço, por exemplo. Esse é um sinal clássico de pinçamento, ou na verdade de tensão do nervo ulnar, que nessa posição eu sempre estou colocando tensão no nervo.
aí a pessoa acorda formigando. Então a dica é dormir com o braço para baixo e, se possível, não nessa posição. Além da posição de dormir, você estava me contando que a posição de acordar também é importante, né? Qual seria a posição ideal ao acordar? Então, a posição ideal, né, para poder levantar da cama, eu sempre tenho que rolar de lado e colocar as pernas para fora, apoiar o braço para poder levantar, né? As pessoas que já levantam fazendo como se fosse um abdominal, não é adequado, porque a pessoa ela acaba forçando demais a coluna lombar e a pessoa pode ter um desgaste ou uma dor lombar logo antes de começar o dia. Eu vou pedir então aqui para a nossa modelo repetir esse, para o nosso telespectador fixar bem aqui qual é a posição certa ao acordar. Você pode repetir, professor? Então, o paciente rola de lado, do lado que ela vai sair da cama, coloca as pernas para fora da cama, apoia com o braço e ajuda a levantar o corpo com o braço. Aí sim ela está preparada para levantar. Professor, acordei, agora eu vou para o meu dia. A forma de andar também atrapalha a dor na coluna? A forma de andar atrapalha, mas principalmente o tipo de calçado que a pessoa utiliza, né? Então, por exemplo, tem muita mulher que passa o dia inteiro com salto alto. O salto alto promove uma hiperlordose. Aí, como a gente já conversou sobre isso, hiperlordose não é bom. Então, eu aumento minha curvatura da lordose e esse aumento da curvatura leva a outras compensações da coluna que acabam levando a dor, né? Não é só salto alto. Dependendo do tipo de tênis que a pessoa tem, também não é adequado, né? Alguns tênis, eles favorecem tipos de pisada, alguns tênis são muito moles, vai depender muito do tipo de atividade que a pessoa realiza. Então, esses tênis que são muito moles, por exemplo, tem gente que acha assim, não, quanto mais caro o tênis, quanto mais amortecedor, melhor. Não necessariamente. Às vezes, um tênis que ele tem muito amortecedor, ele causa mais instabilidade na pessoa. Ele é ruim para algum tipo de atividade. Então, nem sempre um tênis que é muito caro ou que tem muito amortecimento, ele é adequado. Ele causa dor. O mais fácil para você poder perceber se o teu tênis te faz mal ou não, ou independente do calçado que você utiliza, você tem que ter em mente assim, normalmente as pessoas têm um calçado que é mais confortável e um calçado que sempre causa dor. Esse que sempre causa dor é aquele que você tem que aposentar. Ele não é adequado para você. Às vezes tem tênis que ele está até desgastado de um lado já. Isso mostra que você tem uma tendência de pisada mais pronada ou mais supinada, né? Então que o pé fica mais torto, mais para dentro ou mais para fora. Isso também não é adequado. Então eu consigo comprar um tênis, adquirir um tênis que vai favorecer melhor minha pisada. E eu mantendo uma pisada mais adequada, eu consigo manter minha postura melhor. Aí você imagina, as pessoas, tem gente que fica só em pé, trabalhando em pé. E aquelas pessoas que correm, por exemplo? Então o impacto que traz durante a corrida ou durante a caminhada da pessoa vai piorando cada vez mais o problema de tornozelo, joelho, quadril, coluna, né? Então traz muitos problemas. E essa questão da pisada, que é interessante, se alguém calça um sapato meu, eu sei porque a forma de pisar é diferente. Dá para corrigir? Tem algum jeito ou já fica assim para sempre? O tipo de pisada, a gente consegue trabalhar, quanto mais novo, mais fácil sempre. Depois de uma certa idade fica mais difícil. Mas aí para corrigir a pisada, a gente utiliza mais palmilha. Dependendo do caso que for por um problema de encurtamento ou o que a pessoa faz, isso influencia. Influencia o tipo de pisada até mesmo no dito joanete, que as pessoas conhecem, né? Então, dependendo do tipo de pisada da pessoa, a pessoa que pisa mais para fora, mais para baixo, que ela pisa rolando mais o pé para caminhar, ela tem um favorecimento maior da formação desse joanete. O certo a pessoa é impacto com o calcanhar, depois contato com o pé, para depois sair com a passada, né? Então, essa é a maneira mais adequada, e os tênis são construídos principalmente com um amortecimento mais posterior. Mas, hoje em dia, com o avanço da tecnologia e até mesmo do tipo de corrida que as pessoas fazem, então também tem que ver qual que é o tipo de tênis que você tem para qual tipo de atividade. A corrida, por exemplo, que todo mundo acha que é única, né, só simplesmente correr, só na corrida eu tenho pelo menos 3 tipos de pisada, né? Eu tenho tipo pisada que eu piso com o calcanhar primeiro, com o impacto, eu piso com o pé inteiro ou eu piso com o antepé, né, que é a parte anterior do pé para poder correr. Só que são técnicas de corrida que a pessoa desenvolve ao longo da vida. Não adianta, de repente, eu ver que existe esse tipo de pisada e, de repente, começar a querer fazer esse tipo de atividade. Mas as 3 estão corretas? As 3 estão corretas, mas eu tenho que ver também o tipo de calçado que eu vou utilizar e eu me condicionar para poder sempre fazer esse tipo de corrida. Não é de uma hora para outra que eu consigo fazer isso.
Como eu disse, esse assunto a gente começou na semana passada e o professor lembrou aqui que a maioria das dores nas costas se dá devido à má postura, né? Vindo agora para esses hábitos diários, professor, de computador, de celular, o que você pode falar para a gente sobre isso? O celular, por exemplo, então, é simplesmente vendo no dia a dia das pessoas, né? As pessoas sempre com a cabeça em flexão, trabalhando com celular, trabalhando com tablet, notebook ou até mesmo no dia a dia. Um dado importante que a gente tem que saber é que quanto mais alinhado eu estou, menor o impacto que eu trago na minha coluna cervical, principalmente, né? Então, nessa região posterior aqui. Então, quando eu olho para frente normal, olha para frente um pouquinho só, por favor. Então, nossa cabeça pesa em média 6 quilos. Toda vez que eu faço uma pequena flexão para frente, só um pouquinho, só nem tanto, isso. Esse peso aqui, ele aumenta para mais ou menos 14 quilos de impacto na região cervical. E quanto mais eu flexiono, o impacto que eu trago na região cervical, por essa postura muito flexionada, chega a quase 20 quilos. Então, quem fica com essa postura flexionada o dia todo, ela tem uma tendência a um desgaste precoce dessa região, pelo excesso de impacto que traz de uma postura inadequada. Nossa postura foi feita para ficar na vertical. Então, todo o trabalho que eu faço, por mais que eu vou desempenhar tarefas de carregar peso, fazer alguma coisa do gênero, eu tenho que sempre manter o meu alinhamento postural para poder realizar a atividade. Professor, olhando para as meninas, assim, tem profissões que não tem jeito, né? A pessoa acaba ficando mais inclinada, como a manicure. O que ela pode fazer? Qual é o tipo de exercício que ela pode fazer para se prevenir ou durante o dia? A primeira coisa é tentar procurar equipamentos mais adequados que atendam à necessidade das pessoas. Algumas pessoas fazem a tarefa de maneira inadequada por falta de conhecimento ou a prática que ela aprendeu daquela maneira faz daquela maneira. Então, pessoas que trabalham com atividades que precisam de uma precisão de visão maior, a pessoa pode lançar a mão, começar a utilizar aqueles óculos, não óculos de grau normal, óculos profissionais que trazem o objeto mais para próximo. Então, eu consigo manter minha postura mais ereta e trabalhar mais distante, né? Então, isso é importante saber. Mas, mesmo assim, todos os exercícios que a gente vai fazer, vou mostrar hoje, daqui a pouquinho, alguns exercícios, a gente faz para poder manter sempre a melhor postura, o melhor alinhamento, manter o alongamento de toda a cadeia muscular, né? E o fortalecimento também. E nesse caso aqui das meninas, sei lá, teria uma posição para diminuir essa pressão no pescoço? O ideal para a gente diminuir essa força no pescoço é eu manter o celular mais próximo do meu campo de visão. Então, eu traria o celular mais alto, né? E para poder trabalhar com o celular aqui. Às vezes, pela privacidade da pessoa, a pessoa tenta colocar mais junto ao corpo para poder esconder um pouco mais o celular, né? Mas o certo é eu trabalhar com o celular mais na minha visão um pouco mais ereta, para poder aliviar um pouco a pressão que é causada na região cervical. A gente vai separar agora, então, algumas posições que são erradas e o professor vai corrigir. A gente separou agora algumas situações do dia a dia que as pessoas fazem errado e o professor Alisson vai ajudar a corrigir. O primeiro caso aqui é como pegar uma caixa pesada, né, professor? Isso. Qualquer coisa que a gente vai pegar do chão, não importa se tem muito peso ou pouco peso, a gente tem que ter uma preocupação sempre muito grande com a nossa coluna. Como eu falei assim, então é sempre bom a gente ter uma estabilidade da coluna para poder realizar as atividades. Então, por exemplo, se for pegar algum peso no chão, então, por favor, pega a caixa e a pessoa acaba levantando, né? Ou então, a maneira mais comum, coloca a caixa no chão de novo, por favor. Que as pessoas fazem, que é da maneira errada, faz da maneira normal que todo mundo faz. Agachou, ou então da outra maneira, sem flexionar o joelho, né? Faz daquele jeito. Isso, bem esse jeito mesmo. Então, essas posturas que eu faço muita flexão de coluna, eu coloco muita força de compressão na coluna, né? Então, é uma maneira assim que não é tão adequada. A maneira mais adequada, então, toda vez, coloca a caixa no chão, então eu me aproximo bastante da caixa, eu vou agachar, então se a pessoa não consegue agachar, ela pode colocar um joelho no chão, eu puxo a caixa até meu peito, junto ao peito, e levanto, né? Então, com isso, eu protejo mais a minha coluna.
né? Então, só que para isso também eu preciso trabalhar mais os músculos que promovem o meu agachamento. Então tem gente que tem muita dificuldade de fazer a melhor postura, que ela não consegue agachar da maneira correta. Outra coisa que é importante é o transporte, né? Então, quando eu estou carregando alguma coisa. Então, quanto mais distante o objeto está do meu corpo, mais força a minha lombar vai fazer para poder sustentar o peso. Tá? Então, o braço de alavanca que existe aqui, do centro da coluna até o meio da caixa, aqui no caso, ele é muito distante. Então, isso faz eu forçar mais os músculos da coluna, isso faz uma compressão maior da coluna ainda. Então, o correto é eu fazer o quê? Trazer o peso junto ao corpo, abraçar mesmo o objeto, para poder fazer o transporte, para poder me locomover e ir até algum local, né? Outra coisa importante também, quando eu transporto alguma coisa de um lado para o outro, igual gente que empacota alguma coisa, em vez de eu fazer movimentos de rotação, então pegar a caixa de um lugar e rodar para o outro lugar, e com os pés fixos, a melhor maneira é eu pegar o objeto, rodar, pego o objeto no lugar, giro e coloco no outro local. Porque se eu ficar fazendo esse movimento de rotação com a coluna, eu vou causando lesão na coluna com o passar do tempo, né? Outro exemplo clássico que tem também para carregar peso, como as pessoas trabalham com mochila, as pessoas, vem até aqui por favor, trabalham com mochila, levando a mochila em um dos braços. E como a gente pode notar, sempre o braço que eu levo a mochila, eu acabo deixando um pouco mais elevado. Então isso me força a fazer, a transportar a carga mais de um lado e eu fico numa postura mais inadequada. Então a maneira mais correta é, coloca alças dos dois lados, para poder fazer esse transporte de mochila. Tá? Tem que falar que hoje em dia já tem muitas mochilas de rodinha, né? Isso. A mochila de rodinha facilita muito, porque economiza a quantidade de peso que eu vou levar. Só que outra coisa importante da mochila de rodinha, que tem que levar em consideração na escolha, é a altura que fica. Porque temos são muito baixas, eu tenho que andar torto para poder transportar a mochila. Então ela tem que ter uma altura adequada, que eu mantenha minha postura reta para poder caminhar. Tá? Outro detalhe da mochila também importante, é ver a altura que a mochila fica. A mochila não pode ficar, igual tem muito estudante que utiliza a mochila muito baixa, ela pega no bumbum da criança e ela fica transportando, e isso é muito ruim. O certo é eu trabalhar com a mochila mais elevada, mais junto às costas, isso, para eu poder fazer essa regulagem aqui da altura da mochila. Então, dessa maneira, ela fica mais junto ao corpo e ela traz uma segurança maior para a coluna da pessoa. E tem um limite de peso por dia, professor? Normalmente, se eu não me engano, é mais ou menos, no máximo, de 10 a 20% do peso corporal da pessoa, para transporte de carga. O outro exemplo que o professor separou aqui para a gente é muito comum na vida das mulheres. O outro também é o transporte de bolsas, de um lado só. Então, as duas com uma mão só, as duas num braço só, as duas bolsas, numa mão só. Isso. Então, não importa se é uma bolsa, se é uma mochila ou se são sacolas de compras, então muitas pessoas elas tendem a levar tudo num braço só. Tem gente que usa o braço mais forte para poder executar essa tarefa, mas o mais adequado é eu trabalhar com cargas simétricas. Então o que eu faço? Eu divido as cargas para eu poder transportar e proteger minha coluna, trabalho com uma de cada lado, porque assim eu igualo as forças que estão de cada lado do corpo para poder transportar. Então essa ideia de levar a carga só de um lado, ela não é adequada. Eu sempre vou acabar forçando muito mais um lado do que o outro, eu vou ficar numa postura inadequada e isso vai levar a dor. A gente vai demonstrar agora alguns exercícios que podem ser feitos no seu dia a dia para aliviar essas dores. O ideal é que os exercícios sejam feitos durante o trabalho mesmo. Então, você tem que promover algumas pequenas pausas no trabalho, a cada 2 horas, por exemplo, e aí fazer uma pequena pausa, uma pausa muito rápida, de 1 a 3 minutos, só para fazer alguns alongamentos, para poder proporcionar uma melhor qualidade de vida no seu trabalho para você. Então, aqui, por exemplo, com o pessoal aqui, a gente vai trabalhar alongamentos para a região cervical. Então, vamos lá, para a parte lateral. Todo alongamento, e pode ir continuando fazendo os alongamentos, né? Então, todo alongamento que a gente vai fazer, elas estão só demonstrando o movimento que a gente vai fazer, só que a gente vai trabalhar sempre com tempos de mais ou menos 15 segundos em cada posição dessa. Então, só repetindo que elas estão só fazendo o movimento para vocês verem qual que é, mas a gente vai segurar cada movimento desse por 15 segundos, né? Sempre dos 2 lados, fazendo um alongamento e evitando a dor. Então, eu percebo assim que o músculo
promove o alongamento muscular, mas sem causar dor muscular no indivíduo, e nem dor articular. Essa atividade de alongamento, ela tem que ser relaxante, tá? Então tem que ser uma atividade confortável e que possa causar prazer e relaxamento para todo mundo que vem fazer. Professor, a gente agradece então aqui a sua participação mais uma vez na TV Jataí e volta. Aliás, hoje eu agradeço não só a você, como as meninas também, né? As nossas modelos aqui. E volta próxima quarta-feira com mais um assunto do seu interesse.